Você pode pensar até, eu já sei que é tempo de eu viver um avivamento. Eu já sei que tipo de avivamento que eu preciso. Então a pergunta é, como é que eu me preparo para esse avivamento? Como que eu me ponho numa condição para que Ele venha derramar esse avivamento sobre mim, minha família e minha igreja? Primeiro ponto é reconhecendo que é Deus que tem a palavra final de quando Ele vai nos avivar. Porém, você pode se preparar orando, se consagrando e fomentando expectativa. Fomentando expectativa. Deus, eu mal espero o momento do Senhor me visitar. Sabe, a gente precisa entender e encarar a realidade. Deus, o Senhor pode trazer esse avivamento a qualquer momento. E eu estou aqui te dando total condições naquilo que está no meu alcance. Eu quero começar clamando, Pai, aviva-nos. Um bom começo é orar. Quantos aqui podem se comprometer a estar orando por um avivamento na tua vida, na tua família e na tua igreja em 2023? Sabe, a outra coisa que acontece é que quando você começa a orar, você começa a ter o coração de Deus por esse assunto, e você começa a ter fome, você começa a ter sede espiritual. É isso que está escrito lá em Isaías 55, abre aí comigo, Isaías 55, versículo 6, o profeta fala: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Para pensar nessa frase de Isaías, busquem enquanto é possível achá-lo. Se não houvesse a possibilidade de você não encontrá-lo quando você buscasse a Ele, Ele não estaria dizendo, busque enquanto você pode achar. Eu não digo isso para te causar um pavor, um pânico, mas para trazer nos nossos corações um senso de urgência. É momento de clamar a Deus, é momento de buscar a Deus. Clame a Ele enquanto Ele está perto, porque pode ser que haja um momento que você venha clamar a Ele, Ele está tão longe, Ele não consiga te escutar. Theo, que pânico, que pavor. Não é a minha intenção ficar jogando pavor e pânico em você, mas é sim a nossa intenção. Quando a gente lê a palavra, Pai, gera urgência no coração da tua igreja. É necessário que nós venhamos ter uma urgência na nossa busca e nosso clamor. Versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Fala comigo, arrependimento. Sabe, nós oramos e nós cremos por um avivamento, porque nós lembramos daquilo que Ele já fez no passado. Eu lembro quando eu era criança aqui na Zion, lá atrás era chamada Monte Sião. Nós estávamos lá na nossa igreja que era situada, localizada lá no bairro de Pinheiros. E eu, aluno de escola dominical, que não era nem G52, as pessoas perguntavam, antes de ser G52, como que era chamado? Eu falei, a gente não era tão maneiro assim não, a gente só falava escola dominical. Vai lá para a escola dominical. Daí eu ia lá para a escola dominical lá, e daí eu tinha o tio, meu professor, ele deu lição para todo mundo, devia ter 10, 11 anos, deu lição para todo mundo, falou assim, pessoal, todo mundo pegou a lição, daí ele falou assim, você fica aqui, eu tenho uma outra lição para você. Daí ele puxou uma apostila, de umas 19, 20 páginas, aquele xerox, grampeado, falou assim, você vai ler isso aqui, depois a gente vai conversar sobre isso aqui, que eu vou te dar para você ler. Eu falei, tio, mas não era lição para todo mundo vai ler isso aqui? Ele falou, não, só você vai ler, depois a gente conversa. Eu falei, tá bom, peguei a apostila e levei para casa, fui começar a ler. Português era simples o suficiente para uma criança de 10, 11 anos entender. Eu comecei a entender de um tal de avivamento numa rua chamada Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu falei, caraca, eu nunca sabia essas histórias. Comecei a ler história, atrás de história, eram relatos. Semana seguinte eu voltei e falei, tio, eu li. Falei, e aí, o que você acha? Pô, incrível. Eu falei, avivamento da rua Azusa. Eu falei, tio, aconteceu isso. É, isso mesmo. Minha reação natural é, será que Deus vai fazer isso de novo? Porque quando você começa a estudar os moveres antigos de Deus, a reação natural que vem quando você medita nos grandes feitos de Deus é, Deus, será que o Senhor pode fazer isso de novo na nossa geração? Eu passei essa semana um link do YouTube para um pessoal, e um dos jovens que recebeu veio me procurar depois e falou assim, Theo, aquele link lá que você me passou era um vídeo que estava antigão no YouTube, alguém deu um upload lá, de 1984 ou 85, a cruzada de Jimmy Swaggart no estádio do Morumbi. Eu falei, você viu? Você assistiu?
Assisti, cara, você viu lá o que Deus fez? Vi. Daí a pessoa falou assim, pô, então a gente não foi os primeiros com a lotar o Morumbi para Jesus? Falei, mano, acabou de ser ingênuo, cara. Você acha que o mover de Deus começou com a gente? Eu falei, e outra coisa, vai lá no YouTube e procura Cruzada de Billy Graham, 1974, 4 noites seguidas, Maracanã lotado no Rio de Janeiro, em 74, Deus não está começando o seu mover com você. Eu e você temos o privilégio de participar de algum capítulo, em algum momento a gente entra no enredo da história de Deus que Ele está fazendo com a igreja. Por isso existe uma urgência, faz de novo, Deus, faz comigo. Quando eu começo a assistir aqueles clipes antigos, eu falo, Deus, faz comigo. Quando eu pego aqueles clipes antigos na internet de Catherine Kuhlman e os milagres, Deus, faz na minha geração. E daí quando eu começo a ler os relatos daquilo que Deus fez com os irmãos Wesley, até a própria rainha e os professores de histórias nunca darão os créditos, mas a rainha já dizia, se não fosse pelo avivamento de John Wesley, Charles Wesley, não haveria hoje o que nós conhecemos como a Grã-Bretanha. Porque o avivamento que os Wesleys trouxeram com o movimento metodista não apenas foi um avivamento, culminou numa reforma. O que é civilização ocidental que todo mundo quer viver, indo para a Europa ou indo para a América do Norte, a não ser a raiz da reforma protestante? São moveres de Deus. Quando a gente estuda os moveres de Deus, quando a gente estuda os moveres de avivamento de Jonathan Edwards, na formação daquilo que hoje é Estados Unidos da América, a gente começa a entender, Deus, o Senhor se moveu antes com avivamento e reforma, faz de novo na minha geração. Eu quero te encorajar essa semana a você tomar um tempo e pensar nos últimos 10 anos da tua vida, nessa última década. Escreva num bloco de notas, num caderno, no teu celular, no teu computador, os 5 maiores moveres de Deus sobrenaturais na tua vida. Você pode pensar, Theo, mas não foi tanta coisa, só escreve. Talvez foi um sonho que eu tive, uma visão que eu tive, talvez foi uma cura que eu experimentei, eu testemunhei uma libertação, o Senhor restaurou o meu casamento, o Senhor abriu uma porta de emprego, o Senhor usou uma pessoa para trazer uma palavra para mim, se cumpriu. Só escreva. Eu te garanto que depois que você escrever os 5 maiores moveres de Deus que Ele operou na tua vida nos últimos 10 anos, você vai terminar dizendo, Deus, faz de novo, faz de novo. Você vai ter fome por avivamento, você vai ter fome por um outro derramar do Espírito Santo, você vai ter fome para experimentar em 2023 algo que você não experimentou e você quer experimentar, e você diz, se o Senhor fez isso nos últimos 10 anos, o Senhor pode fazer mais ainda em 2023. Lamentações capítulo 3, versículo 21, todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança, e graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Todavia, eu ponho diante de mim a memória daquilo que me traz esperança. Em 2023 você vai ter inúmeras e abundantes memórias que vão te arrancar a esperança. Aquilo que me traz esperança, põe diante de você. Aquilo que Deus já fez na tua casa, aquilo que Deus já fez na tua família, aquilo que Deus já fez na tua vida, aquilo que Deus já fez nessa igreja e nessa nação, põe diante de você. Você senta para conversar com o teu amigo, você senta para conversar com um parente teu, com um familiar teu, se discipline a falar o que é que Deus está falando com você, o que é que Deus está falando ou está fazendo na tua vida. É uma boa maneira de você começar qualquer café. E aí me conta, o que é que Deus tem falado com você? Você já joga a bola e a responsabilidade para uma pessoa que você está falando assim, olha, eu creio que Deus fala com você, eu creio que você é uma mulher de Deus, eu creio que você é um homem de Deus, eu creio que você tem intimidade com o Espírito Santo. O que é que Ele tem te mostrado? Quando você entra na palavra, no plano bíblico anual da Zion, o que é que Deus tem feito saltar das páginas da Bíblia para você? Quais têm sido os sonhos proféticos que Ele tem te dado? Quais têm sido as visões que Ele já te mostrou? Cara, quais têm sido as profecias que Ele tem depositado na tua vida? O que são as palavras que Ele tem sussurrado para você no teu lugar secreto? O que Deus vai fazer? Você quer saber de mim? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O que Deus vai fazer? Começa a tua conversa assim. Fomente conversas do reino na mesa
de pessoas do reino. Faz sentido? Você vai começar a ver que essa cultura de testemunho, essa cultura que fomenta expectativa, começa a gerar então um clamor que é inerente. Não é apenas um proferir verbal, aviva-nos mais uma vez. Se torna um encargo do Espírito Santo que você carrega no teu espírito. Deus, eu preciso em 2023 experimentar um derramar do teu Espírito Santo. Eu escuto os testemunhos, mas Deus, eu quero os meus. Eu lembro até hoje, 2003, 20 anos atrás. Um amigo meu voltou de uma cruzada lá na África junto com Reinhard Bonk. Ele começou a me contar dos tumores que desapareciam diante dos seus olhos. O cego abrindo seus olhos andando, vendo. O aleijado pulando na cadeira de roda e andando. Eu fiquei tão feliz. Ele voltou, eu morava nos Estados Unidos na época, em North Carolina. Ele voltou para os Estados Unidos. Deus, você não vai acreditar, cara. Lá na África, a gente via lá com o Reinhard Bonk, isso, aquilo. Eu estava num Chick-fil-A, sentado lá com ele, escutando. Legal, cara, pô, que da hora. No início era tipo, uau. Daí era tanto testemunho, que eu comecei a falar, legal. Não porque eu estava entediado, porque eu comecei a ficar convicto. Eu falei assim, Deus, chega de ficar escutando testemunho do Abner. Meu amigo chamava Abner. O Abner não é mais espiritual que eu. O Abner não é melhor do que eu. Não num lugar de arrogância, mas falando, Deus, por que o Senhor não me usa? Eu falei, Abner, briga, valeu. Eu fui pro meu carro. Cara, eu entrei, eu tranquei a porta, fechei a janela, comecei a gritar, me usa, Deus, faz comigo, faz de novo, mas comigo, Deus. Porque só Ele tem os testemunhos, eu quero ter meus testemunhos. Deus quer gerar uma indignação santa no teu coração. Para você ter os teus testemunhos, você precisa ser usado por Deus. Deus quer usar as tuas mãos para curar os enfermos. Deus quer usar a tua oração para libertar o cativo. Você tem que se revoltar com as pessoas falando, passa lá o telefone lá daquela mulher de Deus lá para eu receber uma oração. Não. Comigo. Eu sou ungido. Por que tem que procurar a tia Cacilda? Eu. Manda para mim. Faz sentido? Gera essa indignação santa no teu coração. Porque você deve ao mundo o encontro com Deus vivo. Não é a tia Cacilda, a irmã, sei lá, Suzete. Ela não. Você deve ao mundo o encontro com Deus vivo. Faz comigo, Deus. Comece em mim. Traz o enfermo, traz o perdido, traz o ímpio, traz o opresso. Deus, me usa. Eu não estou aqui clamando por um avivamento, para ficar rodopiando, sapateando, não. Faz algo em mim e através de mim. Era esse encargo que Neemias tinha, e eu termino agora com Neemias 1. Primeiro culto do ano, tem que passar do tempo, não tem jeito. Versículo 4. Diz assim, Neemias, que nem eu disse, Salmo 85 foi escrito, momento pós-exílio. Neemias liderou esse avivamento e reforma de Israel pós-exílio. Veja então a mentalidade e o estado de espírito de Neemias enquanto ele ora essa oração de Neemias 1. Ele escuta dos irmãos judeus voltando para Israel todo desolado. Ele diz, quando eu ouvi essas coisas eu me sentei e chorei. Eu passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Quando foi a última vez que você teve um encargo de oração, de intercessão, para uma condição que não te afetava diretamente? Neemias, cara, estava tranquilo lá na terra lá dele, lá servindo o rei. Ele era judeu, ele era um homem de Israel. Ele soube que ele não estava na Babilônia, ele não estava voltando para Jerusalém, vendo toda aquela terra desolada. Ele estava no canto dele, mas quando ele escuta a situação do povo dele, ele entra em intercessão. Então, o encargo do Espírito Santo. Existe um avivamento que Deus quer trazer para nós, que vai gerar um encargo do Espírito Santo na tua vida.
Deus, me visita para eu carregar um encargo, para eu levar diante do Senhor, como aquele que se põe na brecha, como aquele que vai advogar em favor do povo de Israel. Versículo 6, eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele está dizendo, olha, eu peço perdão por pecados que eu nem cometi, eu estou pedindo perdão pelos pecados que a minha nação cometeu. Qual foi a última vez que você foi diante do Senhor e falou assim: Deus, perdoa os pecados do meu país, perdoa, Senhor Deus, os pecados da minha nação. Eu sei que você tem uma opinião política bem aguçada, eu sei que você tem opinião, hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo, mas a pergunta é, será que você tem um encargo do Espírito Santo pela tua nação? Você tem um encargo do Espírito Santo para a tua geração? Você tem um encargo do Espírito Santo para a igreja de Cristo, para a tua família?